Bem-vindo ao Guia de Aprendizado de HTML. Nesse vídeo eu vou te guiar na estrutura básica e alguns elementos básicos do HTML e a partir dali você vai conseguir aprender mais a fundo por si próprio. Tudo que a gente precisa agora é o bloco de notas e algum browser. O Google Chrome, o Firefox ou o Internet Explorer vão servir. Eu vou usar o bloco de notas no Windows, mas você também pode usar qualquer editor de texto no Linux ou no Mac. Eu vou chamar aqui o bloco de notas. Então, essa é uma estrutura básica de um arquivo HTML. Como vocês podem ver, existem alguns comandos, que na verdade são chamados elementos e tags. Por exemplo, a gente sempre começa um documento HTML com a tag HTML e no final a gente fecha. Dentro do HTML, a gente tem um header, que é onde a gente define algumas informações sobre documentos, tal que o browser saiba mais informações sobre o documento, mas geralmente essas informações não são exibidas para os usuários. E a gente tem o body, que é onde toda a diversão acontece. Aqui dentro do body a gente vai usar outros elementos que vão ajudar a gente a exibir informações para o usuário. Agora, no header title, a gente vai definir qual é o título desse documento. E esse título é exibido no browser quando uma pessoa visita essa página. Eu vou demonstrar agora e vou salvar esse arquivo como HTML e a gente vai abrir no Google Chrome para você ver como é que é. Eu vou chamar esse arquivo meu primeiro HTML. Salvei aqui. Muito importante escolher o tipo todos os arquivos e na hora de dar um nome, é muito importante informar HTML como extensão. Primeiro.html. Agora, salvei aqui na área de trabalho, já apareceu. E vou pedir para abrir com o Google Chrome. Cliquei com o botão direito no arquivo. A propósito. Agora, como a gente vê, no Chrome não tem nada sendo exibido, mas o título do arquivo HTML está lá. Porque a gente escreveu aqui o título no header. Agora, um elemento muito comum é o H1. Esse elemento exibe títulos. E como você pode ver, eu escrevi H1 e fechei o H1 e tenho texto entre as tags de abertura e a tag de fechamento, mas só o texto entre essas tags que são exibidas. A gente não vê nenhum desse código que foi escrito. Além do H1, a gente pode usar títulos até o H5. Eu vou aqui e a gente vê a diferença dos 5 tipos de título. Você vê que quanto maior o número, menor o texto. Essa é a hierarquia de títulos. A gente não vai usar todos eles aqui agora e só existem 5 na verdade. Mas a gente vai aprender um outro. Que se a gente quer escrever um parágrafo de texto, a gente usa a tag P, que significa parágrafo, tá? Agora, uma outra tag interessante, ou duas tags interessantes, são a strong, que tornam uma palavra em negrito. Você vê que eu abri strong e primeiro está entre a abertura e o fechamento. Tudo que vier entre a abertura e o fechamento de strong vai ser tornado em negrito. E uma outra interessante é a tag I. Essa tag torna um texto em itálico. Então a gente pode ver aqui no Chrome que meu está em itálico e primeiro está em negrito. Essas são duas tags de marcação de texto que são bastante utilizadas. Eu vou criar um outro parágrafo aqui e depois adicionar listas a ele. Quero adicionar uma lista, a gente geralmente usa o L. Isso define uma lista. E agora a gente usa o LI, que significa list item, um item da lista. Então para cada item da lista a gente precisa criar um novo LI. Aqui eu esqueci de fechar. E aqui eu vou fechar também. É bem importante prestar atenção na hora de abrir as tags e fechar, porque quando você esquece de fechar, coisas estranhas podem acontecer. A gente salvar aqui e recarregar aqui no
Chrome, a gente vê que tem uma lista, 3 pontinhos e tudo mais. Vamos dizer que eu tenho um parágrafo. E esse parágrafo tem 2 frases. E a gente exibe. Pá, parágrafo. Mas como que eu faço se eu quisesse que a outra frase aparecesse embaixo da primeira? A gente tem uma tag aqui que se chama BR, break. Preste atenção que essa tag não existe, ela é uma tag única. Ela não tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Ela é a tag de abertura e de fechamento ao mesmo tempo. É importante prestar atenção aqui e fechar a tag. Com isso, o texto foi para a linha de baixo. Para inserir uma imagem no HTML, existe a tag img. E agora, pela primeira vez, você vai ver o uso de atributos numa tag. E como a gente passa um atributo para esse elemento? Na tag de abertura do elemento, a gente informa um atributo, assim. Nesse caso, o atributo src, que é na abreviação de source, ou origem, a gente diz aonde que está a imagem que a gente quer exibir. Nesse caso, essa imagem não existe ainda, eu vou dar um nome aqui, imagem JPG. E a gente vai salvar e pum! A imagem não existe, então está quebrada aqui. Agora eu vou criar uma imagem rapidaço. Salvei como JPG. Agora eu preciso chamar essa imagem de imagem, porque está lá no HTML. E tem que salvar na área de trabalho. Pronto. Agora a gente tem uma imagem sendo exibida no nosso HTML. Agora, uma coisa interessante é que se eu tivesse aqui uma pasta, vamos chamar essa pasta de imagens, e mover a imagem para essa pasta, agora eu tenho que informar aqui imagens barra imagem, porque essa imagem está numa pasta imagens. E essa pasta imagens está no mesmo local que o meu arquivo HTML, ou seja, na área de trabalho. Uma das coisas mais importantes também do HTML que são os links que a gente clica. E para criar um hiperlink no HTML, a gente usa a tag ou elemento A. A gente vai selecionar aqui esse texto. Ó. Reparem que esse A também recebe um atributo chamado href. Esse cara aqui indica aonde que esse link vai levar se a gente clicar nele. Salvei o arquivo e faço um refresh. Tá lá. Outras linguagens melhores do que o HTML. Virou um link. E se a gente clicar, então tá aí o nosso arquivo HTML com imagem, com parágrafo, com título e com link. Esse é o básico dos básicos do HTML. Agora, existem várias outras coisas que a gente pode aprender. E, para falar a verdade, eu aprendi muito fuçando, sendo curioso, porque quando você visita um site como a Globo.com, por exemplo, você pode sempre clicar com o botão direito e exibir o código-fonte da página. Assim, você vai ver o HTML que foi usado para gerar essa página. A gente pode pegar umas partes aqui e ver como elas funcionam. Na verdade, foi assim que eu aprendi. Eu abria o código-fonte de várias páginas e via como as coisas funcionavam. Aqui, vou pegar esse bloco aqui e vou jogar aqui no finalzinho aqui, ó. Mais uma tag interessante é o HR, que cria uma linha horizontal, quer ver? Salvei aqui, faço um refresh, criou uma linha horizontal. E eu vou jogar aqui o conteúdo que eu copiei do Globo.com. E aí a gente faz um refresh aqui, ó, pum, apareceu. Foi um link interessante. No nosso link, se eu coloco o mouse em cima, não aparece nenhum texto de ajuda, mas no deles aparece. Interessante isso. Então, eu acho que esse cara aqui, ó, title. Para testar, a gente pode ir no nosso e colocar um title, texto de ajuda. Recarrego, vamos ver. Tá lá. Então, a gente acabou de aprender que o atributo title exibe um texto de ajuda quando a gente coloca o mouse em cima do link. Uma coisa que a gente acabou de aprender fuçando o site da Globo.com. Esse foi o guia de HTML. Agora, não deixe de baixar também o guia em PDF para esse vídeo, onde eu explico um pouco mais
sobre essas tags e dou um pouquinho mais de informação sobre elas e também o vocabulário em inglês dessa aula. Então é isso. Espero que você comece a ver o código-fonte de todos os websites que você gosta e aprenda. E depois você pode me enviar o que você criou. Até a próxima e espero que você tenha gostado.